Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, a senhora procuradora da Fazenda do Estado, cumprimento o senhor diretor-geral, cumprimento a todos. Havendo número legal, declaro aberta a 4ª sessão ordinária desta Câmara. A ata da 3ª sessão ordinária, realizada em 18 de fevereiro, encaminhada previamente a vossas excelências. Se não houver objeções, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada, colham-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de serem iniciados os trabalhos, indago ao senhor procurador do Ministério Público de Contas se Sua Excelência deseja ter vista ou fazer sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da ordem do dia. Boa tarde, Vossa Excelência. É uma satisfação tê-la como presidente da Câmara. Demais conselheiros, doutor Renato, doutor Dimas, doutor secretário diretor-geral. O Ministério Público tem interesse em sustentação oral nos itens 21 e 62 da pauta. E 62 da pauta. Ambos, não, o 21, salvo engano, é do doutor Dimas, e 62 é da senhora, Vossa Excelência. Perfeitamente. Então, passo a pauta estadual. Sobre a minha relatoria, os itens 1 a 9, que passo a relatar. Inicialmente, o item 1 da pauta. Em exame, contrato firmado entre o Centro de Processamento de Dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Astra Telecom do Brasil Indústria e Comércio Limitada, objetivando a expansão, atualização e administração de chamadas de emergência da Polícia, 190. Procedeu o ajuste de uma licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço, que contou apenas com uma participante. Tendo em vista questões apontadas pelos órgãos instrutivos e técnicos desses tribunais, dessa casa, questões referentes à insuficiência da pesquisa de preços, falta de previsão dos serviços de gerenciamento e monitoração remota, de instalação física, instalação lógica e migração, estipulação de preferência de marca e modelo para os equipamentos pretendidos, imposição de que o plano de instalação e migração seguisse alguns modelos e falta de demonstração no atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa vencedora referente à execução de atualização de software. Tendo em vista esses apontamentos, assinalei prazo à origem. Entretanto, tal prazo transcorreu sem apresentação de quaisquer documentos ou justificativas. A TJ e PFE manifestaram-se pela irregularidade da matéria. É o relatório, eu passo ao voto. Diante da ausência de justificativas apresentadas pelos interessados, entendo que permanecem inalteradas as questões apontadas nos autos. Nessas condições, eu voto pela irregularidade do contrato e do pregão. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 2, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Relato agora o item 3. Em exame, inexigibilidade de licitação e contrato celebrado entre a Fundação do Amparo ao Preso, professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, FUNAP, e o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento ao Delinquente, visando prestação de serviço de execução do prêmio Boas Práticas para os Presos e Egressos, pelo prazo de 10 meses, no valor de R$200 mil, e bem também a análise e a rescisão contratual. Foram os seguintes apontamentos da fiscalização: inexigência de demonstração da aplicabilidade do artigo 24 da Lei 8666 ou caracterização da hipótese do artigo 25 da mesma lei. Falta de documentos relativos à proposta da contratada. Ausência de demonstração da vantagem econômica da contratação para a municipalidade, ou seja, que o preço contratado estava de acordo com o preço do mercado.
e ausência de documentos de habilitação da contratada e controvérsia quanto à restituição pela contratada do pagamento da primeira parcela, no montante de 50 mil, e bem assim das razões que motivaram a rescisão contratual, e também em termos de encaminhamento de ciência e notificação. Sob o aspecto econômico, a assessoria técnica entendeu que os atos se encontravam formalmente em ordem. Já a TJ, sob a ótica jurídica, chefia e PFE opinaram pela irregularidade da matéria. O relatório eu passo ao voto. Não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais que exige a realização do processo devidamente instruído, evidenciando a inviabilidade de competição, inclusive quanto à conformidade dos preços ajustados com os preços praticados à época. Além disso, como destacou a PFE, o próprio procedimento averiguatório da FUNAP apontou que houve prejuízo ao erário, em razão do indevido pagamento pela suposta prestação de serviços, observando que o prazo entre a assinatura do contrato e o atestado de execução de serviços verifica-se o transcurso de apenas 3 dias, tempo insuficiente para a execução da primeira etapa dos serviços, conforme cronograma anexado aos autos, concluindo a comissão que a certificação de prestação de serviços não representa a verdade dos fatos e que, portanto, indevido pagamento promovido. Face ao exposto, eu voto pela irregularidade do ato de inexigibilidade de licitação e do contrato, bem como da rescisão contratual, e ainda aplico multa ao responsável no valor equivalente a 300 UFESPs. Eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para o item, relato agora o item 4, em exame, termos de aditamento de número 1 ao número 7, bem como a apólice de seguro e correspondente a acréscimos de valor pertinentes ao contrato celebrado entre a CPTM e a empresa Brasinitas, Empresa Brasileira de Saneamento e Comércio Limitada. O contrato principal e a licitação precedente foram considerados irregulares por essa Corte. Aplicando o princípio da acessoriedade, os termos de aditamento não estão em condição de serem aceitos como regulares. Assim, eu voto pela irregularidade dos termos de aditamento de número 1 a 7, pelo conhecimento da apólice de seguro e dos correspondentes acréscimos de valor. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato agora o item 5 da pauta. Em exame, o 3º e o 4º termos de alteração ao contrato celebrado entre a Sabesp e Sanesc Saneamento e Construções Limitada, bem como termos de recebimento provisório, definitivo e execução contratual. A concorrência, o contrato, o 1º e o 2º termos de alteração já foram julgados regulares por essa Corte. Fiscalização, chefia de ATJ e PFE opinaram no sentido da regularidade da matéria e conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo. O Ministério Público de Contas tomou ciência do que consta dos autos. Eu encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências e acompanho toda a instrução da matéria e voto pela regularidade dos termos de aditamento, bem como da execução contratual e pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Passo agora ao item 6 da pauta. Trata-se de prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, através de convênio, Associação de Moradores do Bairro Caiuá, no exercício de 2008, no valor de R$ 39.220. A instrução processual revelou que a prestação de contas inicialmente não havia sido apresentada, fato que motivou a notificação dos responsáveis. Em resposta, o órgão concessor informou que o processo administrativo foi encaminhado à PGE para cobrança judicial. Já a entidade beneficiária aduziu a regular aplicação dos recursos e sua posterior prestação de contas. Após a análise do acrescido, PFE e Ministério Público de Contas opinaram pela irregularidade da matéria.
é o relatório, eu passo ao voto. Em virtude de irregularidades apuradas pelo órgão concessor, ocorreu a rescisão do convênio, fato que redundou no ajuizamento de ação visando o ressarcimento do erário. Por outro lado, as justificativas apresentadas pela beneficiária, arguindo a correta aplicação dos recursos, vieram desacompanhadas de quaisquer documentos. Nessa conformidade, eu voto no sentido da irregularidade da prestação de contas, condenando a entidade à restituição da importância recebida, com os devidos acréscimos legais, bem como suspendendo-a de novos recebimentos até que regularize a sua situação perante essa Corte. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora eu relato em conjunto os itens 7 a 9 da pauta, com relatórios e votos previamente encaminhados a vossas excelências. Em exame, prestações de contas de recursos repassados. Item 7, pela Secretaria de Estado da Saúde Regional de Araraquara, para a Prefeitura de Américo Brasiliense e demais prefeituras elencadas nos autos. Item 8, pelo Fundo Estadual de Assistência Social à Associação de Casas Deficientes de Hermelino Matarazzo. Item 9, pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, a creche Nova Esperança e Amigos de Pianoro. A instrução em todos é pela regularidade. Eu acompanho a instrução e voto no sentido de serem consideradas regulares as prestações de contas, destacando que nos processos serão juntados relatórios e votos individualizados com as necessárias recomendações. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Para relatar os itens 10 a 16 da pauta, a palavra é do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente conselheiro Dimas Ramalho, os eminentes procuradores Rafael Baldo, Evelyn Moraes de Oliveira, nosso secretário, doutor Sérgio, e a todos os presentes. O item 10 são as contas do exercício 2008 da Companhia Docas de São Sebastião. A instrução converge no sentido da aprovação, meu voto acompanha. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relatórios e votos individualizados 11 e 12. Cuidam, respectivamente, de pregão eletrônico contrato de interesse do metrô e de dispensa de licitação e contrato efetivados pela Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho. A instrução foi convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham com as recomendações pertinentes. Votos que está em discussão, em votação, aprovado. Item 13, pregão presencial, contrato e aditivo, Unicamp com EBSCO Brasil Limitada, aquisição de periódicos técnicos científicos de procedência internacional, aquisições ocorridas no exercício de 2010. Justificativas apresentadas após a fixação de prazo, ATJ Assessoria, Chefia e PFE pela regularidade e SDG pela irregularidade. Os documentos trazidos aos autos revelaram que há prova razoável de levantamento de custos, não se olvidando das limitações que naturalmente cercam o procedimento para aquisição de objetos desta natureza, em especial quando publicados no exterior. E, a propósito, eu não atribuiria a participação de 3 licitantes à garantia imposta pelo poder público, já que produtos do gênero raramente são comercializados em ambiente de livre disputa. Os valores contratados ficaram aquém daqueles inicialmente estimados, não se conformando hipótese de prejuízo ao erário. Quanto ao termo aditivo, sua elaboração decorre de falha na indicação do valor da obrigação, sem alterar propriamente o conteúdo dos termos e condições inicialmente convencionados entre as partes. Assim, eu voto pela regularidade de licitação, contrato e aditivo, com recomendações à universidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Também com relatórios e votos individualizados, senhora presidente, 14 a 16. Perfeitamente. São as prestações de contas a órgãos do terceiro setor, realizados pela Secretaria da Administração Penitenciária, FDE, e Secretaria de Estado da Cultura. Também aqui a instrução foi convergente no sentido da aprovação. Os meus votos acompanham.
Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Para os itens 17 a 38, a relatoria do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores da Fazenda e do Ministério Público de Contas, senhores funcionários, senhor diretor-geral, item 17 da pauta é o convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro. Analisando os autos, eu noto que a inexistência dos requisitos incertos nos incisos do artigo 116, parágrafo 1º da Lei 866/93, descaracteriza totalmente o convênio como tal, tornando temerário qualquer repasse de recurso público. Voto, portanto, pela irregularidade do termo de convênio e dos termos aditivos em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Senhora presidente, exceto o item 21, que o doutor do Ministério Público solicitou vista, eu gostaria de votar em bloco os itens 18 a 36 da pauta. 18 a 36, com exceção do 21, perfeitamente. Item 18, convênio da Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura de Nova Odessa. O 19, Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Caraguatatuba. Item 20, Secretaria de Estado da Saúde e Hospital das Clínicas da Medicina de Ribeirão Preto. Item 22, convênio da Secretaria de Estado da Educação, FDE e a Prefeitura de Caraguatatuba. Item 23, convênio da Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura de Martinópolis. Item 24, convênio da Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura de Valparaíso. Item 25, convênio entre o CDHU e a Prefeitura de Olímpia. Item 26, convênio entre o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São José dos Campos. Item 27, segundo termo de aditamento ao convênio firmado entre a Secretaria de Educação e a Prefeitura de Pindamonhangaba. Item 28, termo de reratificação ao convênio celebrado da Fundação de Atendimento Socioeducativo e Educação e Fundação Casa e Associação de Apoio à Criança e Adolescente Taquaritinguense. 29, prestação de contas de valor repassado da Fundação Casa à Associação de Apoio à Criança e Adolescente de Taquaritinga, de 2011. Item 30, prestação de contas e repasse público de 2010 de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e Educação e a Associação de Reabilitação Infantil Limeirense e as APAES de Limeira, Rio Claro, Artur Nogueira, Cordeirópolis, Cosmópolis, Engenheiro Coelho. Item 31, prestação de contas de repasse público 2011, originária de convênio firmado em H Civil, através do Fundo Social de Solidariedade, e municípios de Agudos e os demais já incertos no meu voto. Item 32, prestação de contas de 2011, originária do convênio de editamento entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e a ADRADES e o educandário Deus e a Natureza. 33, prestação de conta de repasse da Secretaria da Saúde, Departamento Regional de São João da Boa Vista e a Prefeitura de Mojimirim, no exercício 2009. Item 34, prestação de conta de repasse público 2010 do convênio entre a Secretaria de Educação e a comunidade Coping, São Francisco de Guaianazes. Item 35, prestação de conta de recursos públicos 2010, contrato de gestão do Secretaria de Estado da Saúde e Irmandade de Misericórdia de Santa Casa de Ituverava. Item 36, prestação de conta de recursos públicos 2009, entre o convênio da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e a Associação de Proteção e Assistência Carcerária, a PAC. Conforme votos disponibilizados previamente e estando tendo dispostas legais, eu voto pela regularidade dos itens 19 e 16 da pauta, com as recomendações e ressalvas apontadas e apresentadas individualmente. É meu voto. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Para o item 21, a pedido de sustentação oral do eminente procurador do Ministério Público de Contas. Passo a palavra ao doutor Dimas para o relatório. Passo a palavra ao eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho para relatar o item 21. Senhora presidente,
O item 21 trata-se de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Educação, com orientação técnica da FDE, e a Prefeitura Municipal de Caçapava. Os órgãos de informação indicam que o convênio teve a sua finalidade comprovada e orientam no sentido da aprovação. É o relatório. Passo a palavra ao procurador. Boa tarde, senhores conselheiros. O Ministério Público resolveu realizar sustentação oral nesse caso, por se tratar de mais uma das inúmeras situações que vêm a julgamento nessa corte, tratando-se de repasse, seja para o terceiro setor ou para o primeiro setor. E, nesse caso, temos um repasse de uma secretaria estadual para uma prefeitura. E, ao longo da instrução, verificou-se o descumprimento de algumas formalidades que têm sido paulatinamente consagradas pela própria jurisprudência desta colônia da Corte Bandeirante. No caso, uma das falhas apontadas teria sido a falta do plano de trabalho. Ao longo da instrução, as partes, o órgão concessor, como a prefeitura, vieram aos autos, trouxeram outros documentos. Mas o que me espantou, na justificativa das partes, inclusive até da Procuradoria da Fazenda, foram que todas essas irregularidades seriam o descumprimento seria mero descumprimento de formalidades. Mas o que é a função do Ministério Público, se não proceder ao controle formalístico dos meios? E, para melhor entender essa ideia, eu me permito fazer uma digressão, talvez um pouco holística. Pretendo discorrer, talvez, um panorama, uma visão holística do que se tem, as transformações por que tem passado o direito administrativo brasileiro. Sabe-se que desde a década de 80, desde o século XVIII, XIX até a década de 80, o direito administrativo brasileiro ele era muito rígido, muito clássico. Ele era pautado em institutos muito comuns, tidos pelo direito administrativo francês como as pedras angulares do direito administrativo. Serviço público, bens, os atos em geral, e aí enquadrados a ideia de ato, de processo e depois os contratos. O fato é que essas pedras angulares do direito administrativo paulatinamente foram sendo polvilhadas, mitigadas, em função do próprio avanço do Estado no decorrer do século XX. Se o saudoso Eli Lopes Meirelles viesse certamente hoje despontar, se deparasse com a realidade que temos vivenciado no cotidiano administrativo, ele encontraria um direito administrativo totalmente distinto daquele em que ele atuava. Talvez por isso mesmo, Celso Antônio, não raro, critica o emendão e a todas as outras reformas, desde 94, da criação do MARE e toda a reforma gerencial da lei decorrente. O fato é que, por que será que o direito administrativo tem perpassado por essas transformações, deixado esse arcabouço duro para desvendar novos arcabouços, novos paradigmas? E, para isso, essa semana, lendo Georges Dubois no direito administrativo francês, ele explicou uma questão que realmente eu gostaria de trazer e compartilhar com vocês. É a questão da esquizofrenia do poder público e a esquizofrenia vivenciada pelo direito administrativo. É lógico que o Estado nunca vai querer abrir mão do que ele chama de pouvoir, puissance publique, do seu poder de Estado, do seu ius império. Mas, para isso, o ius império estatal sempre foi mitigado, controlado, limitado pelo princípio da legalidade estrita. Ora, você lhe confira o poder, mas, em troca, você tem um princípio da legalidade. É muito clássico, Montesquieu já falava isso. Todos os contratualistas, Rousseau, Locke, já defendiam essa ideia do império da lei. Não obstante, ele queira ter esse puissance publique, esse pouvoir, agora, desde a década de 90, com essas ondas neoliberais, vê-se o despontar do quê? Da necessidade ou da vontade do Estado de se ver ampliada a sua autonomia da vontade. Não só na seara do contrato, mas também em outras searas. E a esquizofrenia residiria exatamente nisso. Na vontade de manter esse puissance publique, esse poder, mas, paralelamente e concomitantemente, a ideia de que ele também quer a autonomia da vontade, mitigando o princípio da legalidade. Quer o poder, mas não quer o controle. E é aí que desponta o caso concreto. E onde que o direito administrativo tem enveredado novos caminhos, no sentido de se furtar o princípio da legalidade? No meu caso, e tenho insistido em todas as minhas sustentações orais, é no terceiro setor. E por que o terceiro setor? Exatamente em virtude da falta de uma legislação nacional, estadual ou municipal,
que tem um arcabouço rígido e coerente o suficiente de modo a regular as transferências para o terceiro setor. Ora, é muito mais cômodo para o Estado realizar um fomento como terceiro setor, transferindo recursos, mantendo sua puissance publique, sem aquele controle decorrente do princípio da legalidade. E é isso que toda semana vemos nos julgamentos dos casos submetidos a essa Corte. E é por meio dessas parcerias celebradas no âmbito do terceiro setor que muito do dinheiro público se esvai e pouco controle é realizado. E na falta de uma legislação coerente é que desponta a importância da fixação de vetores pretorianos, da importância da jurisprudência do Tribunal de Contas. Quero dizer, se você não tem um vetor normativo, legislativo, legal, ao menos um vetor pretoriano, jurisprudencial. E é aí que nasce, fica evidente o papel dessa Corte. E, para lembrar, fomentar e exemplificar essas questões, lembro de vários precedentes do Dr. Renato, ressaltando a importância do plano de trabalho na verificação do cumprimento, do quanto pactuado, numa subvenção, num convênio. Da mesma forma, o Dr. Dimas, o doutor relator, tem muito colaborado com a jurisprudência dessa Corte ao fomentar, de modo muito contundente, a instrução probatória, exigindo uma série de documentos que corroboram e que buscam, se não, verificar se há esse cotejo muito claro entre o que é pactuado no plano de trabalho e o que é executado conforme relatório das atividades desenvolvidas. Aliás, até gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, o doutor relator, porque essa tem sido uma medida constantemente repetida nos processos do terceiro setor e que tem instigado uma mudança, uma postura da origem. Vários órgãos já começam a destacar a importância e, de antemão, já remetem esses documentos que antes só eram remetidos mediante requisição do tribunal. Vale dizer, todo esse avanço da jurisprudência da Corte é no sentido de suplantar a falta de uma legislação nacional ou qualquer outra normativa mais robusta. Por isso que, quando me deparo com, quando a origem fala, pugna-se pelo julgamento de regularidade porque são falhas meramente formais. O que é o Tribunal de Contas, senão o controle formalístico dos meios, principalmente quando se tem uma ausência de parâmetros legais? É por isso, Vossas Excelências, eu venho mais compartilhar essa minha preocupação de que o tribunal se fie e enrijeça esse controle formalístico dos meios, no sentido exatamente de fortalecer esse controle do terceiro setor, para que o direito administrativo possa restabelecer essa ruptura sistemática que temos enfrentado desde a década de 90. Então, na verdade, essa sustentação oral é mais para instigar uma reflexão, de modo que possamos, assim, buscar uma coerência interna. Só para fechar, quando se fala em coerência interna, eu vou me avaliar aqui de working. Se no direito alemão essa ponderação de princípios tão falada, tão na moda hoje em dia, é defendida por Alexis, no direito, talvez porque o direito alemão ele é muito pautado em leis, e a coerência que ele busca é exatamente fora do sistema. Ele busca transcender a lei e buscar um pragmatismo da decisão no caso concreto. Só que o Tribunal de Contas ele exerce um papel talvez um pouco misto, diferente. E aí, ao invés de buscar essa ponderação de princípios em Alexis, eu vou buscar em working, no direito norte-americano, que é todo pautado em precedentes. E como o meu tema aqui é a importância dos precedentes, essa coerência poderia ser buscada no que o Dworkin chama de uma escrita de um romance. O jurista, no caso, os outros conselheiros, ao criarem esses precedentes, eles precisam buscar uma harmonia para buscar uma sistematização e fazer com que os destinatários da norma possam, assim, se comportarem conforme a conduta consagrada desses vetores pretorianos. Agradeço a atenção e espero que a reflexão possa despertar talvez uma consagração desse entendimento ora explanado. Muito obrigado. Nós te agradecemos e parabenizamos pela sustentação oral. Passo a palavra agora ao relator, doutor Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, queria cumprimentá-lo pelo estudo que fez sobre o terceiro setor e pela importância que esse tribunal está dando a essa questão do terceiro setor. Vossa Excelência deve ter percebido que a pauta hoje, pelo menos de minha relatoria, é uma pauta temática do terceiro setor, até para discutir esse assunto.
o tribunal tem sido rígido em relação ao controle do terceiro setor. E aí me valho muito também, como Vossa Excelência assinalou, do cuidado que o conselheiro Renato tem tido, e o conselheiro Cristiano, obviamente, também, na questão do plano de trabalho. Eu tenho me valido muito, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora procuradora, do plano de trabalho, da execução, da relação de quem trabalha naquele setor, os nomes das pessoas que fazem parte daquela entidade e também, sobretudo, se houve ou não houve pagamento de taxa de administração, mesmo que seja disfarçada, embutida em outros nomes. Então, o terceiro setor, que particularmente, quando o parlamentar defendia, aprovei, que o Poder Executivo pudesse fazer convênios em relação ao terceiro setor, mas se há uma entidade, se há uma instituição no Brasil que tem tido uma postura extremamente rigorosa e de controle, é o Tribunal de Contas de São Paulo. Eu tenho notado isso. Notadamente na área da saúde, na área da assistência aos detentos, aos que cumprem pena, na área da educação. Uma coisa que nós reiteradamente também apontamos, e que acabou já, era a utilização das APMs, contratar mão de obra de uma maneira sem concurso, coisa que o Tribunal de Contas orientou, e hoje dificilmente nós vemos chegar ao tribunal um processo nesse sentido. Também a rigidez da fiscalização nesse sentido. Então, acho importante o que Vossa Excelência traz essa discussão, é o que nós estamos tentando colocar aqui, essa orientação, essa firmeza, estabelecer parâmetros, nomes, metas, valores, e a todo instante exigindo que esses dados sejam disponibilizados em sites, atendendo à lei de acesso à informação. E diante disso, eu quero cumprimentá-lo e, em homenagem à sua colocação, aos seus estudos, eu peço à senhora presidente que eu possa retirar de pauta para que nós voltemos à discussão proximamente sobre esse tema. Eu peço a retirada do item 21, voltando ao meu gabinete. Item 21, retirado de pauta, com retorno ao gabinete. Para os itens 37 e 38, a palavra continua com Vossa Excelência. O item 37 é prestação de contas de repasse público do ano 2009, de convênio entre Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura de Caconde. Conforme constatado na instrução do feito, as contratações realizadas pelo Executivo Municipal no primeiro semestre de 2009 não foram precedidas de procedimento licitatório. A mesma falha já foram observadas em prestação de contas de 2008, originária de convênio firmado da mesma parte com igual objeto. Uma vez que os recursos foram destinados ao transporte de aluno, objeto de ajuste celebrado, e que não foi constatada a adicionalidade de aplicação no erário, eu deixo de condenar o Executivo à devolução do valor despendido no sentido. Mas voto pela regularidade da prestação de contas, no valor de R$ 281.735,50, repassado ao município de Caconde, e voto ainda pela irregularidade da prestação de contas, da importância de R$ 283.735,50, aplicado no primeiro semestre de 2009. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 38, prestação de contas originária da convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Agricultura, a CODEAGRO, atual Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e a Associação Beneficente Cultural Avelino Lopes. As justificativas apresentadas pelo órgão público concessor restaram insatisfatórias. Não há dados comparativos que possibilitem a aferição de custo de cada projeto e tampouco a sua compatibilidade com o preço vigente no mercado. Além disso, os objetivos da Associação Beneficente Cultural Avelino Lopes é amplo, genérico, incerto em seu estatuto social, não se coaduna com o objeto do convênio, restrito especificamente ao fornecimento de refeições. Diante disso, eu voto pela irregularidade
da prestação de contas de 2010 do exercício, sem condenação da entidade e devolução da importância, uma vez que não comprovei desigualdade, mas aplico a cada um dos responsáveis legais, à época dos fatos, a multa individual de 600 UFESPs. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a pauta estadual, eu agradeço a presença da procuradora doutora Evelyn de Moraes Oliveira, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos agora à parte estadual. Sob a minha relatoria, os itens 39 a 62. Relato inicialmente o 39. Em exame, uma representação interposta pelo presidente da Câmara de Pereiras, que traz cópia do Decreto Municipal 660 de 2009, que nomeou a esposa do prefeito da localidade para o cargo de secretária de assistente social. A TJ e SDG pronunciaram-se pela improcedência da representação. Passo ao voto. A matéria aqui analisada também foi levada ao conhecimento do Judiciário em razão de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face do prefeito, tendo em segunda instância julgado improcedente o pedido. A 6ª Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo deu provimento ao apelo interposto pela Prefeitura contra a sentença que havia julgado procedente a ação noticiada, inserindo no voto condutor a matéria que o egrégio Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento segundo o qual a nomeação de parentes para os cargos políticos não configura afronta aos princípios constitucionais que regem a administração pública, tendo em vista sua natureza eminentemente política. Nessas condições, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acolho os pronunciamentos da TJ e SDG e voto pela improcedência da representação. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato agora o item 40. Em exame, uma contratação direta firmada entre a Prefeitura de Ourinhos e a Caixa Econômica Federal, visando a contratação de instituição financeira para o processamento da folha de pagamento dos servidores, manutenção das disponibilidades financeiras do município e arrecadação de todos os tributos cobrados pela Prefeitura. A TJ Jurídica, Econômica e Chefia não recepcionaram as razões trazidas pela Prefeitura. Aqui é preciso lembrar que, primeiramente, a Prefeitura de Ourinhos lançou um certame na modalidade concorrência com fixação de valor mínimo para a propositura de ofertas em R$ 7.500.000. Essa licitação, que restou deserta, teve como objeto a contratação de instituição financeira para a centralização das atividades bancárias da folha de pagamento de todos os servidores ativos da Prefeitura de Ourinhos. Ocorre que, na contratação em análise, que foi efetuada por meio de dispensa de licitação, o valor da alienação foi de R$ 3.600.000. E, além do valor da alienação ter sido 52% inferior ao anterior, o objeto contratado por meio de dispensa foi ampliado e acrescido da manutenção das disponibilidades financeiras do município. Face ao exposto e na esteira do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acompanho as manifestações da TJ e meu voto é no sentido da irregularidade da dispensa licitatória e do contrato. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 41 trata-se de exame de termos que editaram um contrato firmado entre a Prefeitura de Embu das Artes e a construtora Etama Limitada. Fiscalização opinou pela irregularidade. Aqui a concorrência e o contrato já foram considerados irregulares por essa Corte. E, diante do princípio da acessoriedade, eu voto pela irregularidade dos termos de aditamento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 42 da pauta, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Em exame 3º, 4º, 5º, 6º e 7º termos aditivos, bem como o primeiro termo de apostilamento referente ao contrato firmado entre a Prefeitura de Paulínia e a empresa Engep Engenharia e Pavimentação Limitada, objetivando a execução de obras de pavimentação asfáltica. A instrução toda é pela regularidade, fiscalização, ATJ e MPC no mesmo sentido. E, dessa forma, considerando os pronunciamentos favoráveis, eu voto pela regularidade da matéria. Voto que está em discussão, em votação, aprovado.
O item 43, agora, trata-se de uma prestação de contas de recursos repassados através de convênio pela Prefeitura de Várzea Paulista à entidade Associação dos Renais Crônicos de Várzea Paulista, no exercício de 2007. A fiscalização apontou inúmeras irregularidades, dentre as quais destaco não emissão de parecer conclusivo e despesas não comprovadas, concluindo a fiscalização pela irregularidade da matéria. O ex-prefeito de Várzea Paulista esclareceu que o convênio foi rescindido em 30 de junho de 2008. A Prefeitura Municipal de Várzea apresentou cópia do edital de citação expedido nos autos da execução por quantia certa contra o devedor solvente, movida pela Prefeitura contra a referida entidade. A TJ opinou pela irregularidade da matéria. Eu passo ao voto. Eu verifico que as justificativas do órgão concessor não enfrentaram de forma objetiva nenhuma das questões suscitadas pela fiscalização, limitando-se a informar que o convênio foi rescindido. Nessa conformidade, na esteira do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acompanho as manifestações de fiscalização e ATJ e voto no sentido da irregularidade da prestação de contas dos recursos repassados no exercício de 2007, condenando a beneficiária à devolução dos valores recebidos com os acréscimos legais e suspensão para novos recebimentos até que regularize a matéria perante essa Corte. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passo ao item 44. Trata-se de prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de São Sebastião à Associação dos Pais e Mestres, APM, da creche de Paraqueçaba, no exercício de 2009, na importância de R$ 60.141. Fiscalização e ATJ foram pela irregularidade da matéria. Eu passo ao voto. Ainda que algumas falhas apontadas na instrução tenham sido sanadas com a apresentação de justificativas e documentos, entendo que permanece gravame quanto à natureza das despesas realizadas, a saber, gastos com contratação indireta de pessoal. Conforme relembrou a assessoria técnica, essa Corte de Contas tem reprovado o uso de recursos públicos mediante a interposição de entidades da espécie, APMs, para a contratação de funcionários para trabalharem em escola em substituição a servidores públicos. Nessa conformidade e acolhendo as manifestações dos órgãos da Casa, eu voto pela irregularidade da presente prestação de contas, determinando a Prefeitura de São Sebastião que se abstenha de conceder recursos da espécie destinado à contratação indireta de pessoal por meio das APMs. Em face da jurisprudência desse tribunal, eu deixo de condenar a beneficiária à devolução dos valores inquinados, uma vez que a municipalidade se valeu dos serviços prestados pelos funcionários contratados pela PM. Esse é o meu voto. Pela irregularidade da prestação de contas, é um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora, em conjunto, os itens 45 a 49 da pauta. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Trata-se de prestações de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Conchal ao Lions Clube de Conchal em 2010. Recursos repassados pela Prefeitura de Carapicuíba à obra Couping do Brasil, no exercício de 2010. Recursos repassados pela Prefeitura de Riversul para o Lar São Vicente de Paula durante o exercício de 2012. Recursos repassados pelo Centro de Promoção Social Municipal de Limeira, Associação de Reabilitação Infantil Limeirense e demais entidades constantes do processado no exercício de 2010. E o item 49, recursos repassados pela Prefeitura de Taguaritinga à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia durante o exercício de 2010. As manifestações dos órgãos de instrução e técnicos dessa Corte foram no sentido da regularidade das prestações de contas. No mesmo sentido, se pronunciou o MPC no processo em que oficiou. Como fiz constar nos relatórios e votos individualizados encaminhados previamente a Vossas Excelências, os apontamentos verificados durante a instrução foram sanados com apresentação de esclarecimentos e documentos ofertados.
Nessa conformidade, eu voto no sentido da regularidade das prestações de contas, sem prejuízo das recomendações cabíveis. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 50 da pauta. Trata-se das contas da Câmara Municipal de São Vicente, referente ao exercício de 2009. Entre os desacertos apontados pela fiscalização, constam servidores que são remunerados com valores superiores ao subsídio mensal do prefeito municipal, contrariando ao disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Eu destaco, por esse mesmo motivo, as contas do exercício de 2008 da mesma edilidade foram julgadas irregulares. E o Legislativo, ao invés de congelar os valores, aumentou-os no exercício em exame. Eu verifico ainda outros óbices vêm a macular as contas, quais sejam o excessivo número de comissionados. No caso, 63% do quadro refere-se a servidores comissionados. Além do mais, existem falhas nos adiantamentos sem comprovação da finalidade pública. Nessas condições, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de São Vicente, relativas ao exercício de 2009, condenando o ordenador de despesas, senhor Paulo Humberto Lacerda, ao ressarcimento dos valores impugnados, relativos aos pagamentos de valores acima do teto municipal aos servidores, totalizando R$ 125.754,36, já excetuado pagamentos referentes a 2 servidores que obtiveram medidas judiciais que determinaram a suspensão dos descontos. Eu voto ainda pela aplicação de multa correspondente a 300 USFESPs e expedição ao Ministério Público Estadual, encaminhando cópia dessa decisão, com relatório e voto. Eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu agora relato em conjunto os itens 51 a 55 da pauta. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Em exame, contas de 2011 da Câmara Municipal de São Pedro e de 2012 das câmaras municipais de Rubiácea, Miracatu, Borebi e Amparo. A instrução dos autos demonstrou atendimento aos limites fixados, tanto pela Constituição Federal quanto pela LRF. Assim, eu voto pela regularidade, com ressalva da conta das referidas câmaras, ressaltando que nos processos serão juntados relatórios e votos individualizados com as necessárias recomendações. São votos que estão em discussão, em votação, aprovado. O item 46, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. 56, desculpe, o item 56 eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Passo agora ao item 57. Contas do município de Rinópolis, referentes ao exercício de 2012. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e verifica-se dos demonstrativos que houve cumprimento aos principais índices constitucionais e legais avaliados por essa Corte. Assim, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas da Prefeitura Municipal de Rinópolis, exercício de 2012, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes no voto. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 58, agora, trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Salto, postulando a reforma da sentença que julgou irregulares a tomada de preço e contrato. O ajuste objetivou a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de leitura de hidrômetro com implantação de sistema informatizado da gestão pública. As questões que repercutiram no julgamento desfavorável deram-se por conta de exigência de apresentação de, no mínimo, 3 atestados para comprovação de capacidade técnica, bem como pelo desatendimento do prazo para cadastramento das licitantes estabelecidos no artigo 21 da Lei de Licitações. A TJ e SDG manifestaram pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, as razões apresentadas pelo recorrente não conseguiram demover as falhas constatadas no procedimento em análise. Assim, eu voto pelo não provimento do recurso. É voto que está em discussão,
Em votação, aprovado. Relato agora o item 59 da pauta. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Em exame, recurso ordinário interposto pelo senhor Heitor Verdu, ex-prefeito de Braúna, contra a decisão que julgou irregulares convites 20, 21 e 22, bem como aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. SDG e Ministério Público de Contas manifestaram-se pelo não provimento do apelo. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, as razões recursais foram insuficientes para afastar a irregularidade de fracionamento do objeto em 3 convites, ao invés de realizar certame na modalidade de tomada de preço. Eu acompanho o posicionamento externado por MPC e SDG e voto pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato agora o item 60 da pauta. Em exame, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Rio das Pedras contra a sentença que determinou o registro... A sentença determinou o registro de ato de aposentadoria. Todavia, aplicou multa ao responsável no valor equivalente a 160 UFESPs. A TJ e Ministério Público de Contas se manifestaram pelo não provimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, a partir da vigência da Emenda Constitucional número 20 de 1998, significativas alterações ocorreram no sistema previdenciário, de forma que o dever da manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial foi paulatinamente reforçado com toda a legislação que se seguiu. Como consequência, os entes federativos, incluídos os municípios, se viram compelidos a optar ou pela instituição do regime próprio, caso já não tivesse instituído, ou a inclusão de seus servidores no regime geral de previdência social. Não foi o que ocorreu no município de Rio das Pedras. Deste modo, a sanção pecuniária imposta na sentença deveu-se à inação do administrador, pois, diante dos rigores reclamados pelas alterações legislativas do sistema previdenciário, não adotou providências que estavam ao seu alcance durante a vigência do seu mandato. Nessas condições, acolhendo as manifestações de ATJ e Ministério Público de Contas, meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 61. Trata-se de um recurso ordinário interposto pelo ex-presidente do consórcio IP, contra a sentença que julgou irregulares as contas do exercício de 2010 do consórcio, aplicando multa de 300 UFESPs ao responsável. Ministério Público de Contas se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em preliminar, estando em termos, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, persistem as falhas ocorridas no exercício de 2010, a exemplo do desatendimento à Lei 6.404, na elaboração de demonstrativos financeiros, em especial os fluxos de caixa. Todavia, eu entendo que, apesar da irregularidade mantida, a multa aplicada ao responsável pode ser afastada, tendo em vista as providências que foram adotadas pelo recorrente, objetivando corrigir as impropriedades, tal qual contratação de empresas de contabilidade para elaborar os demonstrativos nos termos da Lei 6.404, dos acordos administrativos firmados com os municípios partícipes do consórcio. Enfatizo também que, conforme constou do laudo técnico da fiscalização, o consórcio deu atendimento em 2010 aos objetivos para os quais foi legalmente criado. Além do que, os decisórios contendo as determinações para as correções dessas falhas, citadas nos TCs 5747 de 2007, 2874 de 2008 e 2885 de 2009, foram publicados posteriormente ao exercício examinado, não havendo tempo hábil para que o responsável desse atendimento às recomendações.
Dessa forma, eu voto pelo provimento parcial do recurso interposto, para somente cancelar a multa imposta ao ex-presidente do consórcio, no valor equivalente a 300 UFESP, mantendo-se, contudo, a irregularidade. É um voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, para o item 62 da pauta, a pedido de sustentação oral do Ministério Público de Contas e também do advogado Francisco Antônio Miranda Rodrigues. Pregou o ministro advogado doutor Francisco Antônio Miranda Rodrigues. Não estando presente, passa a palavra ao procurador do Ministério Público de Contas. Mais uma vez, Vossa Excelência, o Ministério Público vem realizar a sustentação oral e, analisando a minuta do que dispõe todo o processo, verifiquei que a instrução ela foi muito bem realizada pela Corte e aqui houve uma divergência entre o posicionamento adotado pela TJ e o posicionamento adotado pela SDG. Enquanto a TJ ela se fia nos precedentes que haviam ratificado a ilegalidade em face do recebimento a maior de subsídios, como em outros apartados já apreciados por essa Corte, a SDG traz um outro posicionamento. Em face dessa divergência, e considerando que a instrução foi realizada quando o Ministério Público ainda não atuava nessa colenda da Corte, declino da sustentação oral e retorno a palavra para Vossa Excelência. Tá, ok. Então, eu passo ao relatório e ao voto depois. Em exame, um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Itu, requerendo a reforma da sentença que julgou irregulares remuneração paga aos agentes políticos e secretários municipais no exercício de 2002. Nos termos da decisão recorrida, a verba de representação correspondeu a 66% do subsídio do deputado estadual, quando o percentual deveria ser aplicado sobre o valor do subsídio do próprio prefeito. O que repercutiu também na verba de representação do vice-prefeito. Além disso, foi verificado que alguns secretários receberam quantias superiores à remuneração fixada na Lei Municipal 4.530, de 2000. A assessoria técnica jurídica e sua chefia opinaram pelo conhecimento e não provimento do recurso. SDG defendeu que o excesso impugnado no pagamento dos secretários municipais refere-se a vantagens de ordem pessoal, 13º, férias, válidas no ordenamento vigente. No tocante ao vice-prefeito, aduziu que houve acúmulo dos subsídios do agente político com os de secretário municipal até maio de 2002, situação irregular que enseja o ressarcimento dos valores envolvidos aos cofres municipais. Essa é uma síntese do relatório. Em preliminar, o recurso está em termos. Dele eu conheço. Em discussão, conhecido. No mérito da análise procedida nos autos, eu considero que as razões recursais merecem provimento parcial. Isso porque, conforme manifestações constantes do processo, o caso dos secretários municipais comporta novo entendimento, visto tratar-se de vantagens de ordem pessoal, devidamente válidas no ordenamento vigente, portanto, regulares. Quanto à remuneração do prefeito e vice-prefeito, eu consigno que a matéria é recorrente nessa Corte. Haja vistos diversos processos apartados das contas anuais de Itu, relativos aos exercícios anteriores e posteriores a 2002, para analisar a mesma questão suscitada, a remuneração dos agentes políticos. No entanto, a regularidade dos pagamentos efetuados em 2001 foi admitida no TC 800.155.136.01, publicado no Diário Oficial do Estado, 17 de dezembro de 2009, ocasião em que o conselheiro Fulvio Julião Biasi reconheceu o assunto como complexo e controvertido, na medida em que comportava mais de uma interpretação sobre a decisão judicial a respeito da composição dos valores envolvidos, razão pelo qual julgou regulares os pagamentos feitos ao senhor prefeito e aos senhores secretários municipais. O posicionamento adotado pelo então conselheiro Fulvio Julião Biasi, nesse citado TC, o TC 800.155 de 2001,
foi integralmente acolhido pelos eminentes conselheiros Cláudio Ferraz de Alvarenga e Antônio Roque Cittadini, para também considerarem válidos os pagamentos efetuados aos agentes políticos no exercício de 2005 e 2006. Aqui, considerando que, nesse processo, referente ao exercício de 2002, encontra-se na mesma situação verificada nos exercícios de 2001, 5 e 6, não vejo como dissentir das decisões já exaradas por essa Corte. E, em face da segurança jurídica, eu adoto o mesmo posicionamento no que se refere aos pagamentos efetuados aos agentes políticos e aos secretários municipais. Quanto ao vice-prefeito, informam os autos que houve acúmulo dos subsídios do vice-prefeito com cargo de secretário municipal da Educação durante os meses de janeiro a maio de 2002. Nesse período de 5 meses, ele recebeu como subsídio pelo cargo de vice-prefeito o total de R$ 4.536,75. E, a título de remuneração pelo cargo de secretário, durante os 5 meses, um montante de R$ 10.402,45. Como essa acumulação afronta o disposto da Constituição Federal, o vice-prefeito deveria ter optado por uma das remunerações e, não o fazendo, acumulou indevidamente os cargos, devendo restituir a importância de um deles. Assim, aplicando a situação mais benéfica ao recorrente, eu considero que deva ser ressarcida ao erário a importância de R$ 4.536,75, devidamente atualizados, correspondente aos 5 meses que acumulou o cargo de vice-prefeito com o de secretário municipal de Educação. Nessas condições, eu acompanho a manifestação de SDG e voto pelo provimento parcial do recurso, afastando a devolução dos pagamentos efetuados aos agentes políticos e secretários municipais, com exceção daquele recebido indevidamente pelo senhor Carlos Alberto Sonsim Pinheiro, a título de subsídio de vice-prefeito, no valor de R$ 4.536,75. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para relatar os itens 63 a 91, a palavra é do conselheiro Renato Martins Costa. 63 e 64, em conjunto com relatórios e votos individualizados, senhora presidente. São termos aditivos e de apostilamento de interesse das prefeituras de São Bernardo e de São José dos Campos. A instrução foi unânime no sentido da regularidade, os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovado. 65. Concorrência e contrato Prefeitura da Bertioga com Viação Bertioga. Concessão de exploração de serviço público de transporte coletivo urbano. A instrução converge no sentido da irregularidade da matéria. Questão aqui não é nova. Até na semana passada tivemos um caso assemelhado. O critério de julgamento é técnica e preço, já incompatível com a concessão de serviço de transporte público urbano de passageiro, consoante tantas vezes este tribunal verberou, e aqui não é diferente. A técnica seria representada pela comprovação de visita a itinerários de linhas, prazo de disponibilização de frota, idade média de frota, assuntos que realmente estão fora da abrangência da norma. Há ainda a fixação de índice de solvência geral maior ou igual a 2, patamar superior ao que este tribunal aceita, que não restou tecnicamente justificado. Restritividade concreta, 17 empresas adquiriram edital, 2 efetivamente disputaram o objeto. Voto pela irregularidade, multa de 500 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 66. Convênio Prefeitura de Piruíbe com o Banco Santander. Propiciar à Prefeitura apoio financeiro para execução do projeto de desenvolvimento turístico e comunitário. É o objeto. Justificativas apresentadas após a fixação de prazo, instrução pela irregularidade. Conteúdo do ajuste efetivamente não corresponde ao de um convênio. O instrumento em questão limita-se a mencionar que o projeto é o desenvolvimento turístico comunitário, compromisso do banco de suportar os custos dele decorrentes
de R$ 2.200.000, com possibilidade de rescisão e restituição da proporção de 1/60 do valor efetivamente disponibilizado por mês faltante para o regular término no respectivo prazo de vigência. O que se verifica no cronograma de execução do plano de trabalho é a contratação de serviços bancários, que incluem processamento de folha, instalação e manutenção de postos de atendimento na sede da Prefeitura, administração de créditos referentes a pagamento de fornecedores e realização de empréstimos aos servidores com pagamentos consignados. E, conforme bem observado pela fiscalização, serviços disponibilizados pelo banco, a Prefeitura, seus servidores e fornecedores não guardam relação com o desenvolvimento turístico e comunitário. Há relatório acostado ao processo, que consigna que o município de Piruíbe tem 4 bancos de grande porte, além do Santander. E todos eles poderiam concorrer em certame com a finalidade que concretamente foi a perseguida pela municipalidade. Assim, imprescindível a realização de licitação para obtenção destes serviços. Voto pela irregularidade, aplico multa à responsável de 200 UFESPs. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 67, pregão presencial e contrato, Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos com Coesa Construções, fornecimento e pontos de espera de ônibus. Justificativas apresentadas, instrução pela irregularidade. Aqui temos deficiências no orçamento básico, na prévia pesquisa de preços, que acabou sendo realizada 2 empresas que mantêm entre si relação comercial estreita, o que torna essa pesquisa duvidosa. Ainda deficiências nos critérios de habilitação utilizados. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 68 e 69, com relatórios e votos individualizados, se Vossa Excelência me permitir. Perfeitamente. São prestações de contas de repasses públicos ao terceiro setor, efetivados pelas prefeituras de São José do Rio Preto e Guarulhos. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 70, recursos repassados pela Prefeitura de Avanhandava para a Seara MEI-MEI no exercício de 2011. Interessados não trouxeram aos autos justificativas em relação às falhas apontadas. Voto pela irregularidade, condeno a devolução, suspendo para novos recebimentos, aplico multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 71, recursos repassados pela Prefeitura de Guarulhos ao Conselho Escolar da Escola Missionária Undina Capelari Nunes. Exercício é 2011. Aqui, como tantos outros processos, a Prefeitura não trouxe aos autos a análise da prestação de contas dos recursos repassados. Julgo irregular a matéria, condeno a devolução, suspendo em novos recebimentos. A multa já foi aplicada em 1.000 UFESPs em processo anterior. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 72, recursos da Prefeitura de Mauá, Associação Mauauense de Assistência e Apoio a Deficientes Visuais, passados em 2012. Aqui houve um acordo de pagamento parcelado, mas a matéria não pode ser tida como regular. Eu a tenho por irregular, porém deixo de fazer qualquer condenação e determino que a fiscalização acompanhe o parcelamento do débito. Voto em discussão, em votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados, 73 a 80, senhora presidente. Perfeitamente. São as contas das câmaras municipais todas de 2012, de Coroados, Inhandeara, Santa Rita do Oeste, Duartina, Sete Barras, Bálsamo, Guaíra e Ipuã. Cumpridos todos os aspectos constitucionais e legais exigíveis, matéria acorde com nossa jurisprudência, instrução convergente pela aprovação, os meus votos assim também concluem. Em discussão, em votação, aprovados os votos. Também com relatórios e votos individualizados, 81 e 82. São as contas das prefeituras municipais de Cardoso e de Monte Aprazível 2012. Aqui também houve convergência na instrução pela emissão de pareceres favoráveis, os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovado. 83, Prefeitura Municipal de Pradópolis, contas de 2012.
problema da Prefeitura de Pradópolis, a despeito do cumprimento de vários aspectos de acordo com os preceitos constitucionais e legais, foi o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já vista a ausência de disponibilidade de caixa para fazer frente às despesas contraídas nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato. Para uma liquidez, em números redondos, de R$ 3.619.000 em 30 de abril, constata-se uma iliquidez de R$ 166.000 em 31 de dezembro. Ressalte-se que a Prefeitura foi alertada por 8 vezes pelo Tribunal quanto a essa possibilidade. Concorre ainda em desfavor, à boa ordem das contas, o descumprimento do 73.7 da Lei Eleitoral. Publicidade nesse ano, os gastos foram de R$ 394.000. A média foi de 201, diferença é bastante expressiva, R$ 193.000. Voto pela emissão de parecer desfavorável, autos ao Ministério Público Estadual. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 84, retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. Perfeitamente. 85, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular a aplicação de numerário recebido, condenando a entidade beneficiária à devolução e aplicando multa ao responsável. Matéria de interesse da Prefeitura de Porto Ferreira, de Maurício Sponton Razi e da Fundação Rio do Leão. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. Argumentos repetitivos, pagamento de taxa administrativa, voto pelo improvimento. Em discussão, em votação, aprovado. 86, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas de 2007 da Fundação Cruzeirense de Jornalismo e Radiodifusão. Ela é a recorrente junto com o seu então presidente. TJ, assessoria e chefia, desprovimento, SDG, provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. Aqui nós temos uma situação de regularizações posteriores que se tenta aproveitar para a correção do exercício em análise. Não dou guarida a esta postura e voto pelo improvimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. 87, retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. 88, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito Ibadi Bacite contra a sentença que negou registro de admissões por tempo determinado. Instrução converge para o provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. O caráter excepcional restou demonstrado. Houve um surto de febre amarela naquela região, com recomendação específica do Ministério da Saúde para que se incrementasse a vacinação no local, o que acabou por acontecer. Eu ressalto que houve processo seletivo prévio, com lista de classificação final, e as contratações foram rescindidas ainda dentro do prazo estabelecido legalmente. Eu dou provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 89, recurso ordinário da Prefeitura de São Joaquim da Barra contra a sentença que também negou registro de admissões por tempo determinado, aqui aplicando inclusive multa ao responsável. A instrução também neste caso é pelo provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. Infelizmente o Estado de São Paulo ainda é vítima de surtos. Aqui é de dengue, com comprovação da divisão de zoonose da Secretaria de Estado da Saúde, indicando a incidência de 22 casos autóctones no município de São Joaquim da Barra. E são 2 só os profissionais contratados, só por 3 meses. O doutor Cláudio estava muito rigoroso aqui. Eu dou provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 90, recurso ordinário interposto contra a sentença que aplicou ao responsável multa de 1.000 UFESPs por descumprir prazos de instruções desse tribunal. Interessada a Prefeitura de Imbu. A instrução é pelo desprovimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. O prazo foi descumprido, mas, sinceramente, 1.000 UFESPs é exagerado. Eu estou baixando para metade e ainda acho que é muito, mas 500 UFESPs, porque é a metade da penação.
Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 91, recurso ordinário interposto pelo ex-presidente da Câmara de Itararé para desconstituir despacho que aplicou multa por atraso ou descumprimento de prazo das nossas instruções. A instrução aqui é pelo não conhecimento por intempestividade. Assim também é a minha decisão. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Para os itens 92 a 115, a palavra do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Eu destaco para os itens 92 a 94 e para o item 107, a pedido de sustentação oral do advogado Dr. Fábio Barbalho Leite. Com a anuência do senhor relator, eu proponho a inversão da pauta. Sua Excelência relatará primeiramente os itens 92 a 94 e, posteriormente, os 107. Passo a palavra ao senhor relator. Senhora presidente. Inicialmente apregou o doutor Fábio Barbalho. Passo a palavra ao conselheiro relator. Senhora presidente, relato agora os itens 92 a 94, saudando Vossa Excelência, conselheiro Renato Martins Costa e o doutor advogado, que neste momento aqui se faz presente. Exame, dispensa de licitação e respectivos contratos celebrados entre a Prefeitura de Estância Turística de Itu e a empresa EPO, Saneamento Ambiental e Obras, objetivando a prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos, domiciliares, comerciais e de varrição de áreas públicas. A Unidade Regional de Sorocaba concluiu pela irregularidade da matéria e apontou a ausência de pesquisa de preço da fonte, database utilizada como parâmetro para contratação. Apontou também que, no entender da fiscalização, houve fuga para o processo licitatório e, mais, houve falta de planejamento e eficiência da administração. Notificada, nos termos do inciso 13º do artigo 2º da lei complementar, a origem apresentou esclarecimentos e trouxe documentações. A SDG opinou pela reprovação dos autos de análise por entender que não restou caracterizar a situação emergencial invocada para a celebração das contratações diretas. Em seguida, a Prefeitura interveio, trazendo aos autos as alegações de folhas 351 e 362. É o relatório, presidente. Eu passo a palavra agora ao eminente advogado Dr. Fábio Barbalho Leite, pelo tempo regimental. Excelência. Excelentíssima senhora conselheira, presidente desta primeira Câmara, eminente conselheira Cristiano Castro Moraes, excelentíssimo senhor conselheiro, relator do feito, eminente conselheiro Dimas Ramalho, excelentíssimo senhor conselheiro Renato Martins, eminente representante do Ministério Público de Contas e do outro diretor-geral deste Tribunal de Contas. Muito bem, excelências, vou tentar focar o enfrentamento dessa questão nos aspectos fáticos que, ao nosso ver, configuram razoavelmente, por um juízo de razoabilidade, a justificativa para as contratações emergenciais. Falar sobre a essencialidade do serviço de limpeza pública, a impossibilidade de haver interrupção do mesmo, a repercussão do mesmo na saúde pública, etc., etc. Isso não é tema de repercussão. Não é tema de divergência. Acho que a divergência está em identificar os fatos que, dentro de um juízo de razoabilidade, de proporcionalidade, permitem entender como razoável e irreprovável, ou pelo menos não sujeito a sancionamento de irregularidade, a conduta da Prefeitura na formalização desses contratos emergenciais e, por consequência, a participação da contratada nestes 3 contratos emergenciais. Faço isso trazendo um pouco histórico para antes desses contratos. Antes desses 3 contratos, havia a vigência do contrato, deixa eu pegar aqui, 15/2003, que ia até 2009.
Esse contrato foi licitado, é um contrato fruto de licitação, concorrência. 105 dias antes do término deste contrato licitado, a Prefeitura de Itu publica edital de concorrência. Faz isso copiando praticamente ipsis literis o edital que ele tinha utilizado para a licitação anterior, que redundou no contrato 15/2003. Esse contrato e esse edital 15/2003 foram aprovados por esta Corte de Contas. O edital concernente a esse contrato licitado tinha sido já objeto de avaliação, então, e tinha sido aprovado. A Prefeitura, compreensivelmente, em 2009, não quis fazer nenhuma inovação relevante a esse edital, em relação a esse edital, colocando na praça, como disse, praticamente ipsis literis, em seus termos essenciais, a versão anteriormente licitada e aprovada por esta Corte de Contas. 105 dias antes do término de vigência daquele contrato licitado, 15/2003. No entanto, este edital, publicado 105 dias antes, ele é objeto de representação. Representação que vem em 2009, no ano de 2009, a ser deferida, a ser julgada como procedente. Portanto, esta Corte de Contas entende que o edital lançado em 2009 não era válido, mereceria ser retificado. Concomitantemente, antes, à mesma época que a Prefeitura de Itu lançou à praça esse edital, na mesma época havia já estudos em formação para, à luz da recém-editada, mais ou menos recém-editada, Lei de Saneamento, se fazer os planos setoriais de saneamento em Itu e se estudava reformular o marco institucional pelo qual era prestado o serviço de limpeza pública, passando de um formato institucional de contrato de terceirização pela 866 a um novo modelo institucional que seria o de uma parceria público-privada. Mas, ao meu ver, ao meu respeitoso ver, a Prefeitura, de forma ponderada, não querendo ficar dependente do timing da conclusão desses estudos, e sabendo que o contrato que ela tinha licitado ia terminar, ela disse, vou fazer, assim compreenda, ela editou um edital para uma contratação pela 866, prazos de 1 ano, prorrogáveis por iguais períodos, podendo assim que concluísse seus projetos, seus estudos e se certificasse no encaminhamento de uma contratação, de uma nova modelagem para o serviço, bastante evitar a prorrogação, colocar uma licitação na praça, ao término, não renovar o contrato licitado e formalizar, não renovar dentro do período de prorrogação o contrato licitado e formalizar um novo contrato fruto de uma nova licitação. A surpresa surge para a Prefeitura quando o edital o edital de licitação pela 866, contrato administrativo simples, pela 866, publicado em 2009, é sustado por esta Corte. E aqui a defesa não quer dizer que esta Corte não pode rever seu posicionamento. Pode, é evidente que pode. Pode evoluir ao longo do tempo, de acordo com a formação e a compreensão dos fatos e do direito pelos seus integrantes. Não resta dúvida que a Corte pode decidir diferentemente passado um tempo. Mas o ponto relevante para a defesa da regularidade dessa primeira contratação está no fato de que é razoável, aceitável entender que a Prefeitura foi tomada de surpresa nesse momento. Não resistiu à decisão desta Corte. Reformulou o seu edital. Mas precisou, sim, dado que a decisão veio já perto do término de vigência do contrato que ela tinha licitado, o 15/2003, exigiu, sim, que a Prefeitura adentrasse numa contratação emergencial. Daí em seguida, a Prefeitura ultima, já sabendo que não poderia contratar nos termos daquele edital antigo. Ela consegue ultimar estudos de viabilidade para a PPP e edita um novo edital de licitação para a PPP. Isso, no entanto, leva
isso já é no meado da vigência do segundo contrato de emergência. Ela recebe os resultados desta corte quanto ao julgamento do edital anterior, reformula o edital e pretende, e, portanto, decide fazer logo, já com os estudos prontos, fazer logo um edital de licitação do PPP. Esse edital é publicado na vigência do segundo contrato de emergência. Precisamente, em 3 de julho de 2010, é publicado o edital 07/2010, revelando que a Prefeitura, razoavelmente, não negligenciou em procurar o formato da licitação formal para alcançar uma contratação segura e estável para o serviço essencial. O primeiro contrato emergencial é de 29/10/2009, e o edital, que tinha sido publicado e suspenso por esse tribunal, tinha sido publicado em 17 de julho de 2009. O segundo contrato emergencial é de 27/4/2010, portanto, 3 de julho de 2010, estamos no meio da vigência desse segundo contrato emergencial, quando é publicado um edital de licitação da PPP. Esse edital vem a ser impugnado perante esta Corte. A licitação da PPP é suspensa, mas esta Corte vem depois a julgar, posteriormente julgar, regular este edital. E a licitação é retomada a partir deste edital, já publicado. Mas esse tempo tomado regularmente, legitimamente e ponderadamente por esta Corte para apreciar o edital da PPP, sustando o processo licitatório concernente, leva à necessidade de um terceiro contrato emergencial, que ocorre em 26/10/2010. Terceiro e último contrato emergencial, porque logo após esta Corte vem a julgar regular o edital da PPP e retomado o processo licitatório, se ultima esse processo licitatório, formalizando uma parceria público-privada, um contrato de concessão administrativa, que é hoje o modelo institucional vigente em Itu para a prestação dos serviços de limpeza pública. Então, Excelências, focando aqui nos aspectos fáticos específicos, a defesa entende pela regularidade da conduta da Prefeitura e, consequentemente, da participação da empresa nessas contratações, estritamente à luz desse histórico. E com rogar a sensibilidade de Vossas Excelências, aguarde-se um julgamento favorável. Muito obrigado. Passo a palavra ao conselheiro relator. Senhor presidente, em homenagem à defesa, eu peço retirada do voto do gabinete. Perfeitamente. A palavra continua com Vossa Excelência para relatar agora, conforme proposto a inversão, o item 107 da pauta, que também é pedido de sustentação oral do advogado Fábio Barbalho Leite. Senhor presidente, trata-se agora, em apreciação, a prestação de contas do recurso repassado pela Prefeitura de Araçatuba, no ano 2007, em favor do Centro Integrado e Apoio Profissional, o CIAP. A Assessoria Técnica Jurídica destacou a irregularidade do termo de parceria firmado entre as partes por não vislumbrar elementos necessários a permitir a verificação do efetivo cumprimento de suas cláusulas. Em rápida síntese, o relatório, senhora presidente. Retorna a palavra agora ao nobre advogado. Obrigado, Excelência, mais uma vez pela atenção proporcionada. Senhor conselheiro, excelentíssimos senhores, senhora, de fato, há no plano de trabalho a estipulação de algumas metas sem definição de elementos quantitativos para a sua verificação. Mas há vários outros elementos quantitativos indicados, estipulados para metas, e tomo a liberdade de exemplificar alguns entre os mais relevantes, já que aqui o objeto desse termo de parceria era para o Programa Saúde e Família. Então, há elementos quantitativos para visitas domiciliares de médicos, enfermeiros e profissionais auxiliares de enfermagem. E esses quantitativos todos estão documentados, registrados nos relatórios, tanto do CIAP, quanto na avaliação, no relatório final de avaliação
do poder público. Outros aspectos, elementos de metas não quantificados, ao nosso ver, e ao teor das nossas manifestações, não impedem que tenha havido um julgamento favorável ao reconhecimento de que a execução do programa de trabalho neste termo de parceria atingiu resultados satisfatórios. Não há registros de populações desatendidas, não há registros de filas indevidas, e as atividades previstas, todas as intervenções previstas no programa, no plano de trabalho, foram executadas, foram alcançadas. Quanto a alguns outros elementos, algumas outras críticas ou comentários feitos pelos respeitáveis órgãos de instrução desta Corte, em face da prestação de contas, do SEAP, teríamos aqui objetivamente, obtemperar o seguinte. O primeiro dado fático a se considerar é que este relatório compreende o exercício final desse termo de parceria. E a Prefeitura, a atual administração de Araçatuba, encontra já esse termo de parceria firmado, formalizado e firmado, quando em 2009 adentra na administração. Ela pega os últimos 3 meses de execução deste termo de parceria. Compreensivelmente, a administração não poderia, naquele momento, fazer nenhuma intervenção na execução deste termo de parceria em favor da continuidade de serviços que são essenciais ao atendimento da saúde pública em Araçatuba. Mas acompanhou a execução e pôde, ao cabo dele, registrar o atingimento de vários aspectos quantitativos do programa de trabalho. Há crítica quanto ao fato de haver registro de despesas administrativas ao ensejo desse programa de trabalho. Ao nosso ver, o aspecto, além de ter previsão explícita no plano de trabalho, não envolve aqui, evidentemente, remuneração de lucro à instituição do terceiro setor, que não tem interesse lucrativo, não distribui lucro. O que ocorre é que a instituição do terceiro setor, ao fazer o termo de parceria, ao participar de um termo de parceria, ela recebe repasses públicos para enfrentar os custos das operações que imediatamente configuram a execução do termo de parceria, as prestações públicas previstas no termo de parceria, mas também precisa ela dedicar custos, espaço em seu escritório sede e espaço em escritórios locais para gerir toda a execução do termo de parceria, cuidar da execução do termo de parceria. Essas despesas administrativas, ainda que contabilmente possam ser destacadas, não nos leva a chegar a uma conclusão artificiosa de que elas não seriam despesas da exata execução do termo de parceria, pois isso é que elas são. Despesas com locomoção de funcionários administrativos, despesa com a construção, com a criação de uma infraestrutura administrativa local, custos administrativos centrais na dedicação da entidade ao acompanhamento daquele termo de parceria, da execução daquele termo de parceria, são custos atrelados, vinculados ou produzidos, provocados pela execução do programa de trabalho e, portanto, ainda que possam ser contabilmente destacados, não configuram remuneração de lucro para a instituição, e sim ressarcimento ou custeio de custos provocados pelo programa de trabalho. Há um comentário, há um dado fático a ser informado também. O relatório e o acompanhamento final do município em relação a essa prestação de contas identificou uma diferença indevidamente apropriada pela OCIP. E a Prefeitura protocolou a cabível execução de título extrajudicial, isso está no Judiciário, portanto, chama-se atenção ao ponto apenas para indiciar a conduta atenciosa, atenciosa
do administrador quanto ao acompanhamento desse termo. E, finalmente, dois últimos pontos. É citado a ausência de autorização expressa do poder público para que um saldo existente na passagem de 2008 para 2009 fosse reaplicado, mantido com a OCIP, fosse reaplicado no próprio programa. Esse saldo está registrado. E é verdade, a ausência de uma autorização formal, no entanto, não significa que a Prefeitura não tomou conhecimento do registro disso e tacitamente concordou com isso ao acompanhar a execução. Quando identificou posteriormente, inclusive por sindicância, que havia uma indevida apropriação ou um crédito a receber de parte da OCIP pela Prefeitura, apresentou a medida judicial cabível. Finalmente, há uma crítica na fiscalização, pela fiscalização, de que haveria, através desse termo de parceria, uma terceirização da saúde pública no âmbito do município. Ao nosso ver, aqui se rebate, em respeito até à crítica feita, não há terceirização. A previsão da participação de OCIPs no terceiro setor nos serviços de saúde pública vem desde a Constituição e existe lei expressa nas OCIPs, legitimando a participação dessas instituições nos serviços sociais. O que a Constituição requer é que o poder público não se ausente da prestação direta por completo da saúde pública. E a Municipalidade de Araçatuba não resume a sua intervenção no serviço de saúde pública a esse programa de saúde de família. Ela mantém postos de saúde, postos de unidades básicas, e tem várias outras iniciativas voltadas à saúde pública que são responsabilidade dela direta, inclusive ela tem quadro de servidores dedicados à saúde pública municipal. Então, portanto, não há na Municipalidade de Araçatuba uma terceirização, tal como pareceu ao respeitável fiscal. Com esses esclarecimentos, excelências, confia-se e se pede a sensibilidade para o julgamento favorável à prestação de contas. Agradeço a participação do nobre advogado e passo a palavra ao eminente relator. Senhora presidente, também agradeço a sempre brilhante sustentação do doutor advogado e peço retirada do outro no gabinete. Perfeitamente. A palavra continua com Vossa Excelência para relatar os itens 95 a 115, com exceção do 107. Agora, relato, com a permissão de Vossa Excelência, o item 95, contrato de gestão entre a Prefeitura de Jacupiranga e Centro de Apoio aos Desempregados de São Paulo, CADESP. Como se tem exposto julgamento dessa natureza, a contratação da entidade do terceiro setor para gerenciar a saúde da família não deve, em hipótese alguma, servir de burla ao inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, nesse caso, verificou-se taxativamente, apenas para rimar, a taxa da administração em 3% de valor pactuado, traduzido em vantagem pecuniária, proveito econômico incompatível com a natureza do contrato de gestão. Além, claro, do desvio de finalidade da utilização do recurso público, por isso mesmo, há muito rechaçada por essa Corte de Contas. Voto pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa ao senhor João Batista de Andrade, responsável pelo ajuste e ao pagamento de multa hora estipulada em 800 FESPs. E solicito que a senhora Vossa Excelência determine envie ao Ministério Público para as providências cabíveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 96 é a Prefeitura de São Bernardo do Campo, exame termo aditivo ao convênio celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a Fundação de Apoio à Faculdade de Educação, FAF. Conforme muito bem apontado pela fiscalização, constatou-se a ausência de composição de meta, especificação de quantidade de participantes envolvidos nas atividades propostas no plano de trabalho auditivo e também a falta de atribuição aos valores dados a metas e a ausência da fonte consultada para atribuição desses valores. Diante disso, eu voto pela irregularidade do termo aditivo
e, por infração à norma legal, aplico à senhora Cleusa Rodrigues Repúlio, secretária de Educação e responsável pela assinatura do termo, a multa equivalente a 160 UFESPs. Após o trânsito julgado, solicito que cópia dos autos seja enviada ao Ministério Público para as medidas que entender cabíveis. É meu voto, presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, eu gostaria de retirar de pauta, com Vossa Excelência, os itens 97 e 98 da pauta. Com retorno ao gabinete? Ao gabinete. Tá. Retirado de 97 e 98. A palavra continua com Vossa Excelência. Se me permite, eu gostaria de relatar em conjunto os itens 99 a 105 da pauta. Perfeitamente. 99, termo de convênio entre Guareí e a Associação de Clube de Mães de Guareí, Programa de Saúde da Família. Item 100, Prefeitura de Limeira e Sociedade Operária Humanitária, para a prestação de serviço de atendimento de 24 horas de pediatria. Item 101, São José do Rio Preto, Instituto Espírita Nosso Lar. Item 102, Prefeitura de Tatuí e Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. Item 103, Contrato de Gestão entre a Prefeitura de Biritiba Mirim e a Associação Beneficente Dr. Alberto Nardi. Item 104, Prefeitura de Estância Turística da Barra Bonita, Estação Proteção e Assistência Humanitária de Barra Bonita. Item 105, Convênio da Prefeitura de Guarulhos, entidade Mais Diferenças. Conforme voto disponibilizado previamente, as origens prestaram os esclarecimentos necessários. E, diante disso, no meu entendimento, foram atendidos os pressupostos legais. O voto, portanto, pela regularidade dos 99 a 105, com as observações apresentadas e individualizadas. Meu voto. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Agora, senhora presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, chama a atenção para mais um daqueles casos que saltam aos olhos, literalmente, porque eu anexei fotografia do local onde, em tese, funcionaria a sede da entidade. Prestação de contas e repasse público, 2008, do convênio firmado da Prefeitura de Piracicaba e Associação Desportiva Cultural Absalão, tendo como objeto o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas do município. As graves irregularidades contidas traduzem disfuncionalidade por parte da administração pública e da entidade beneficiária. Considero o valor repassado, R$ 512.700, bem como as múltiplas atividades esportivas que a beneficiária compromete a desenvolver. Deveria a entidade minimamente dispor de infraestrutura adequada para tanto. Não é o que foi apurado em loco. Antes de apresentar as falhas, gostaria de parabenizar o excelente trabalho da Fiscalização Regional de Araras, em especial os agentes Vanderlei Marsola, coordenado pelo diretor Celso Atílio Frigeri. A partir desse trabalho como esse, que nós vamos conduzir a efetividade do combate à malversação do dinheiro público e verificação da real qualidade do gasto público. Em visita à sede da entidade, situada à rua São João 211, no município de Piracicaba, a fiscalização constatou, inclusive com fotografias, tratar-se de residência de sua própria tesoureira. Sim, o lugar onde funcionava a entidade era a casa da tesoureira, sem qualquer identificação na fachada. Portanto, o local não era apropriado para a prática de esportes e tampouco poderia significar um lugar, um escritório com a abrangência que esse convênio mereceria. Aliás, tal fato, tão visível e tão provado, foi reconhecido na própria defesa, quando aduz que as atividades esportivas eram desenvolvidas em espaços próprios da prefeitura e em clubes particulares, e que essa casa, onde funcionava a direção da entidade, e que de propriedade da tesoureira da entidade, nada mais era do que um lugar onde se articulava esse convênio, e depois o convênio era praticado nos órgãos do município. E mais, as planilhas de custos que compõem o plano de trabalho evidenciam diversas impropriedades, o que demanda a condenação da beneficiária a devolução de valores de aplicação de multa. Isso porque a maioria das despesas destinou-se, inclusive, ao pagamento mensal de atletas. Nada contra, desde que cumpra o que está escrito na lei. Embora os maiores valores propostos no plano de trabalho
para pagamento de pessoas físicas, os atletas, foi de R$ 450 e de R$ 500. Recibos assinados pelos atletas evidenciam o pagamento que variavam de R$ 700 a R$ 1.200. Vale frisar também, senhora presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, que os pagamentos também se deviam a atletas de outras cidades, estados e outras federações. Por exemplo, Daniel Gouveia de Azevedo era de Poços de Caldas, mas prestava serviço lá para essa entidade. Daniela Ribeiro de Silva Santos, que é de São Paulo. Mariluz Angelini, que veio de Timbó, Santa Catarina, para prestar serviço nessa entidade. Hamilton Fernando de Souza veio de Porto Ferreira para a cidade de Piracicaba. Yuri da Cunha Estevão veio um pouco mais longe, veio de Belém, no Pará, e prestava serviço também para a Associação Esportiva Cultural Absalão. E Sandra Tavares Pires veio do Rio de Janeiro para praticar esporte representando Piracicaba. Nós entendemos, senhor conselheiro, senhora presidente, senhor procurador, que muitas vezes os municípios devem cuidar, trazer atletas para desenvolver o esporte na cidade, para que o atleta possa passar a sua experiência. Mas manter atletas de outros estados sob o abrigo de uma entidade que fica numa casa que pertence à tesoureira da entidade, num contrato de mais de R$500 mil, no meu ponto de vista, labora em grande irregularidade. Voto, portanto, pela irregularidade da prestação de contas em exame e voto pela condenação da Associação Desportiva Cultural Absalão e ao recolhimento da importância de R$ 512.700, devidamente atualizado aos cofres públicos, ficando a entidade beneficiária impedida de receber recursos públicos, enquanto não regularizar a situação pelo Tribunal de Contas. E aplico a cada um dos responsáveis legais da época dos fatos, multa individual de 500 UFESPs. E após trânsito julgado, requeiro que cópia dessa decisão seja enviada ao Ministério Público do Estado de São Paulo e ao Ministério Público do Trabalho, para que verifique a adoção das medidas cabíveis, não só no aspecto criminal de improbidade, mas também sobre o aspecto trabalhista que essas pessoas se encontravam. É meu voto, presidente. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhora presidente, senhor conselheiro, trata-se de prestação de contas de recursos originário de convênio da Prefeitura de Euclides da Cunha e as entidades Casa da Criança de Teodoro Sampaio, Associação Lar São Francisco da Assis, Providência de Deus, Associação de Usuários do Centro Comunitário Urbano de Euclides da Cunha Paulista. Conforme apurado, a despesa das entidades com recursos transferidos destinavam exclusivamente ao pagamento de funcionários em encargos, mais um daqueles casos que se utilizam um terceiro setor para contratar pessoas em cargos. E a comunicidade também não foi efetivada, não foi efetivamente demonstrada, porque inexiste indicação explícita e motivada dos custos unitários e global de cada atividade ou projeto. Diante disso, não me resta alternativa a não ser votar pela irregularidade da prestação de contas e voto pela aplicação de multa individual aos responsáveis da época. Edilberto Aparecido Zalpa, prefeito municipal de Euclides da Cunha Paulista, Sônia Maria Ceriza Rodrigues Nogueira, presidente da Casa da Criança de Teodoro Sampaio, Sandrisval Alves Negrão, da Associação dos Usuários do Centro Comunitário Urbano, Nélio João Angelete Belotti, presidente da Associação Lar São Francisco de Assis, da Providência de Deus, e aplico a multa de 150 UFESPs a cada um individualmente. Deixo, no entanto, de condenar as atividades a devolver a importância, porquanto não demonstrado desvio de finalidade na aplicação do recurso público. É meu voto, presidente. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, 109, prestação de contas de R$ 93.500 que passaram pela Prefeitura de Nova Campina, Associação dos Pais Amigos e Missionários de Itapeva, com base em contrato de gestão, visando a aplicação de gerenciamento e execução do Programa de Saúde da Família. Destaque-se inicialmente a ausência de serviços de documentos exigidos pelo artigo 1921 da Instrução 2/2008, indispensáveis para a aferição da conveniência e oportunidade de celebração do ajuste com a entidade. Além disso, o ajuste em exame, que tem por objeto a execução do Programa de Saúde da Família, não se coaduna com as atividades estatutárias desenvolvidas pela PAI,
pois conforme verifica o artigo 4º do Estatuto da PAI, suas atribuições estão voltadas exclusivamente ao atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais. Voto, portanto, pela irregularidade de prestação de contas, mas deixo de condenar a devolução dos valores, uma vez que não restou comprovado desvio de finalidade na utilização dos recursos. É meu voto, presidente. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Peço permissão para relatar em conjunto os itens 110 e 111 da pauta. Perfeitamente. Prestação de conta de recursos públicos, de convênio entre a Prefeitura Municipal de Guará, a Casa de Criança de Guará e a Prefeitura de Guararema e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guararema. Conforme votos indisponibilizados previamente, as origens não justificaram as falhas apontadas pela fiscalização. No caso de Guará, por exemplo, faltou um plano de trabalho demonstrativo e parecer técnico, de modo a evidenciar que o convênio apresentou vantagem à administração pública. E no caso de Guararema, há divergências insanáveis, do meu ponto de vista, das peças contábeis. O voto, portanto, pela irregularidade das prestações de exame. É meu voto. Em discussão, em votação, aprovados os votos. Peço agora a permissão para relatar os itens 112 e 114 da pauta. Perfeitamente. Prestação de contas originária de convênios da Prefeitura de Jacareí e entidade Creche Vicenta de Cara Vicentinho. 113, Prefeitura de Pederneiras e Irmandade Santa Casa de Misericórdia Pederneiras. 114, Prefeitura de Tambaú e as entidades. Ação do Pais Amigos Excepcionais, a PAI de Tambaú. Seção Pro Esporte, Ação dos Estudantes Universitários de Tambaú, Seção Cultural Quintal das Artes, Lar São Vicente de Obra para Donizete, Serviços de Obras Sociais e também a Sociedade Espírita Beneficente Francisco Paulo Vitor. Os repasses financeiros dos TCs acima mencionados e os gastos efetuados foram demonstrados documentalmente e não foi constatada desfinalidade da aplicação do recurso. Dessa forma, conforme votos disponibilizados individualizados, eu voto pela regularidade com ressalvas dos itens 112 e 113 e pela regularidade do item 114. É meu voto. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Agora, 115, o item 115, trata-se de uma declaração oposta pela Prefeitura de Jacareí, em face do parecer da primeira Câmara, aprovado, que foi desfavorável para a aprovação das contas relativas ao exercício de 2011. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos embargos. Em preliminar, conheço os embargos da declaração. O relator conhecido. No mérito, os argumentos não prosperam, porque não houve omissão, obscuridade, contradição que possa demandar reparação do parecer embargado. Voto pela rejeição. Em discussão, em votação, aprovado. Concluída a ordem do dia, consulto ao senhor procurador do Ministério Público de Contas se Sua Excelência requer ciência específica de qualquer um dos processos apreciados na pauta do dia. Não, Excelência. Então, encerrada a sessão, da primeira sessão dessa Câmara. Boa tarde a todos. Imagina no final do ano. E nem começou o ano, né?